Eu quero saudar a todos os queridos e os amados irmãos com a santa gloriosa paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Nesta manhã eu quero compartilhar convosco uma palavra que se encontra no primeiro livro do Pentateuco, o capítulo 2, somente o versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, observando eu essa brilhante leitura da palavra de Deus, eu cheguei à conclusão que duas coisas me deixam duas coisas acontecem comigo. A primeira coisa é que muitas das vezes eu fico triste, mas a tristeza é uma tristeza que dá para a gente conseguir a vencê-la. E a outra coisa, eu sinto uma grande alegria. Por que que eu sinto tristeza e por que que eu sinto grande alegria? Primeiro, meus amados irmãos, eu fico meditando nas palavras de Deus, que quando Deus resolvendo dar uma chance, uma oportunidade para a raça humana, Deus então providenciou um lugar muito especial, um lugar onde tinha de tudo para se alimentar. E Deus pega, depois que faz esse lugar chamado Jardim do Éden, Deus coloca ali um homem, irmão, um homem para cuidar dessa lavoura, para cuidar desse jardim. E Deus ali, meus queridos e meus amados irmãos, plantou tudo o quanto é bom, tudo quanto é bom. Mas ali, meus amados irmãos, Deus plantou uma fruta, um pé de planta, completamente diferente das outras. Dava para saber qual era a qualidade da planta e do pé de planta, porque Deus mostrou para o homem chamado Adão. E disse: olha, Adão, de todas as frutas que está plantado no jardim, serve para vosso mantimento,
mas no meio de todas elas tem uma planta que nela, Adão, você não pode tocar e nem comer. Sabe por quê, Adão? Porque essa planta aí é a planta do conhecimento do bem e do mal. E no dia que você dessa planta comer, dessa fruta comer, você morrerá. E você conhecerá a partir desse momento aí o mal. Porque antigamente, meus amados irmãos, o homem que Deus criou no Jardim do Éden só conhecia o bem. Tanto é que ambos viviam nus e não se envergonhavam um do outro, porque ele não tinha o conhecimento do mal. Por isso que a Bíblia diz que a terra geme até hoje, por causa da atitude de Adão, meus queridos. Todo mundo hoje sofre os animais, sofre os homens, sofre o pé de árvores, sofre tudo, por causa da atitude de Adão. E Deus disse para Adão que no dia que dessa fruta ele comer, ele morreria. Por isso que a morte, meus amados, chegou sobre toda a humanidade. E eu fico triste, porque eu fico observando que Deus criou o homem com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, e os homens viraram a costa para Deus, viraram um monstro, não considera mais o Criador, não considera mais o que Deus criou, o que Deus fez, não se lembra das coisas que Deus lhe providenciou para eles. Aí então o homem começa aí fazer absurdo, começa a destruir com as coisas que Deus criou. Eu não sei por que razão os homens se rebelaram. Eu não sei qual a razão a humanidade se rebelaram contra o Criador. Eu vejo aí todos os dias notícia horrível nos jornais, pai estrupando suas filhas, pai matando os seus filhos, filhos desobedecendo a seus pais, matando a seus pais, jovem envolvido aí no mundo do crime, apesar que nós sabemos muito bem que tudo isto provém de uma pessoa que tem ódio de Deus, que quer desfazer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Essa pessoa é inimigo de Deus, inimigo
das coisas que Deus criou. E essa pessoa se chama Satanás, o diabo, que fica forçando as pessoas a contradizer, a desfazer, a adulterar as coisas que Deus criou. Fica aí colocando o jovem no mundo do crime, porque, meus amados, é uma luta muito grande entre o espírito e entre a carne. Da mesma forma, é uma luta grande entre Jesus e entre esse tal de Satanás. Por quê? Porque Satanás luta para adquirir alma, para levar o tormento, para levar para o inferno, lugar de sofrimento. Jesus luta para adquirir alma, para levar para o descanso eterno, para levar para morar com Ele no céu. Entende? Então, muitas das vezes, eu comparo Jesus como um deputado federal do bem, do partido da direita. E eu considero Satanás um deputado federal do mal, do partido da esquerda. Então, meus queridos e meus amados irmãos, é assim que Satanás faz. Paulo, escrevendo no livro de Éfeso, no seu capítulo 6, no seu versículo 10, ele nos dá as características de Satanás. Quando ele fala ali: o demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força dos seus poderes, e esteja atento às astúcias ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade do ar, o príncipe das trevas. Então, meus queridos, veja que nós vivemos num momento onde tragédia e mais tragédia vem acontecendo todos os dias, a não ser que seja fake news. Eu acredito que não, mas todo dia é gente morrendo na bala, na faca. Os homens perderam a consciência, os homens perderam a sua memória. Eles acham que tem o direito de sair aí matando as pessoas, destruindo o que Deus criou, o que Deus fez. Meus amados, pense que absurdo. Lá no livro do primeiro livro do Pentateuco, capítulo e versículo, não me recordo, mas me ajuda aí. Diz que, me lembrei, no primeiro livro do Pentateuco, capítulo 1, versículo 27, veja, meus queridos, ali diz que Deus criou macho e fêmea. Por que que Deus criou esse casal, macho e fêmea?
Porque uma família se constrói entre o homem e entre uma mulher. Entende? Mas o que é que alguns estudiosos aí, algum teólogo, algum cientista, distorce a palavra de Deus e tem o direito de adulterar a lei de Deus e fazer com que mulher case com mulher, homem case com homem. Que absurdo, que afronta a Deus é esta? Eu não sei aonde está as autoridades, principalmente os deputados federais que são crentes, que são evangélicos, que são cristãos, que num debate com essa prática horrível, meus amados, é todo dia na rede social, homem beijando homem, mulher beijando mulher, diante das crianças, diante da sociedade. Que absurdo! Será que os meus amados irmãos que me ouvem nesta manhã, que são autoridade que faz a lei, não pode combater com isto? Deus chamou você, meu querido, para enfrentar essa situação e não deixar que ninguém venha desfazer as coisas que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. O casamento, o matrimônio é feito entre um homem e uma mulher. Meus amados irmãos, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, ministro, que são evangélicos, que são cristãos verdadeiros, em nome de Jesus, não deixe que Satanás venha usar aquelas pessoas do seu lado para adulterar a lei do meu Deus. Entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, casamento, matrimônio é feito entre homem e mulher. Pare você aí de dizer que homem tem que casar com homem e mulher tem que casar com mulher. Você não sabe, meu querido, ouvinte que me ouve nesta manhã, você não sabe que um dia você vai morrer? Você vai morrer. Você não sabe que você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, que é o juiz? Você não sabe? Então, se você não sabe, fica sabendo. Jesus, ele vai ser o juiz constituído por Deus para julgar os vivos e os mortos. Então, você que decreta a lei dessa maneira, o que é que você vai falar para Deus quando você chegar diante dele? Pense, em nome de Jesus, pense e conte cedo. Não adultere a lei de Deus, não adultere a lei do Criador. Deus criou macho e criou fêmea. Fico aqui com essa minha palavra. No comecinho eu disse que eu sinto uma tristeza por causa disto, por causa dessa adulteração das coisas que estão fazendo do meu Deus criou. E sinto alegre, feliz, porque eu sirvo um Deus que tudo pode. O salmista Davi, no Salmo 46,
Ele diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O salmista no Salmo 121, ele diz: eu relevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu, fez a terra, fez o homem, fez a mulher, fez os animais, fez tudo que nela existe. Então, meus amados e meus queridos, vamos servir a Deus com sinceridade. Não vamos tomar a ousadia de fazer aquilo que o meu Deus criou. Não vamos ser um hipócrita de adulterar a lei de Deus. Você tem um livro, que é este daqui. Esse livro aqui se chama Bíblia Sagrada. Ele contém aqui diversos capítulos e diversos versículos para lhe ensinar a lei de Deus. Aqui você aprende a lei de Deus. Aqui você aprende a lei de Deus. João, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 39, ele fala: examinai-vos as Escrituras e cuidai-vos de ter dela a vida eterna. Examine as Escrituras, pessoal, para ver se você está certo ou para ver se você está errado. Examine as Escrituras, por favor. Por favor. Temos 66 livros, de Gênesis até o livro de Malaquias. Nós temos 39 livros, repleto de capítulos e de versículos para você ler e compreender as coisas de Deus, que é o Velho Testamento. De Malaquias até o livro de Apocalipse só tem 27, repleto de brilhantes ensinamentos do Novo Testamento para você. Eu convido a todos que leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo convença a todos, em modo geral, das coisas que é certas e das coisas que é errada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.